Escuta bem, meu irmão ou minha irmã, o que eu vou te falar. Deus, ele não está preso à matéria. Entendeu, queridos? Deus, ele não está preso à matéria. Deus não está preso às leis naturais da física. As leis da física, elas não podem explicar Deus. Deus explica a lei da física porque Ele criou. Mas a lei da física não pode aprisionar Deus. Eu vou te dar um exemplo, queridos. A Bíblia fala em Gênesis que quando Moisés teve um encontro com Deus através daquela sarça que tocava fogo e não se consumia. A Bíblia diz que depois que Moisés recebeu a ordem de Deus para ir lá no Egito, falar com o faraó para que ele soltasse, liberasse o povo, os israelitas para saírem do Egito, Moisés falou: Senhor, mas quando eu chegar lá o povo não vai acreditar que o Senhor apareceu para mim. E aí então, irmãos, Deus fez uma pergunta para Moisés. A primeira coisa que Deus fez, fazer uma pergunta para Moisés. Ele perguntou para Moisés assim: o que é isso que você tem nas tuas mãos, Moisés? Moisés tinha uma vara, um cajado, porque Moisés era um pastor de ovelhas, depois que ele fugiu do Egito. Inclusive, ele estava ali naquela hora, ele foi parar ali, porque uma ovelha do rebanho dele tinha se perdido, já era Deus trabalhando. E ele foi atrás dessa ovelha, onde ele se deparou com a sarça que tocava fogo e não se consumia. Isso já era a mão de Deus, o mover das peças de Deus. Veja bem como Deus trabalha. Quando Deus quer alcançar alguém, irmãos, não tem limite. Não existe. Deus não precisa de um parâmetro dentro da nossa ótica, da nossa visão, da nossa lei, do que é normal. Ele não precisa. Ele simplesmente cria situações, e foi o que ele fez. Então, quando Moisés disse isso para Deus: Senhor, eles não vão acreditar em mim, Deus só fez uma pergunta para ele. Já iniciou fazendo uma pergunta: o que é isso, Moisés, que você tem nas tuas mãos? E Moisés falou para Deus: uma vara. E aí Deus falou para ele: pois bem, joga essa vara no chão. Irmãos, segundo os registros bíblicos, quando Moisés jogou a vara no chão, a Bíblia diz que imediatamente ela se transformou numa serpente, numa cobra. E a Bíblia diz que Moisés corria da serpente, naturalmente ela vinha para cima de Moisés. E aí Deus falou para ele: agora, Moisés, estende a tua mão e pega. E na hora que Moisés estendeu a mão naturalmente para pegar pelo rabo da serpente, a Bíblia diz que ela imediatamente se transformou num cajado, numa madeira. Eu te pergunto, qual é a lei da física que explica esse fenômeno, que explica isso que aconteceu ali diante de Moisés? Qual é o argumento científico para tentar explicar como um pedaço de pau inanimado, uma madeira, um pedaço de madeira esculpido de uma árvore, ela se transforma numa serpente, algo com vida, com pele, com tecido, com veneno?
e que se mexia. E aí depois essa serpente se torna a voltar a ser como um pedaço de madeira. Que ciência é capaz de explicar como se deu essa transição? Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, existe limite para Deus? Não, não existe. Não existe. Não existe impossível para o Deus bíblico. Não existe. E Deus continuou falando com Moisés. Pega a tua mão, Moisés, e eleva no teu peito. Coloca dentro da tua blusa, da tua roupa, encostada no teu peito, e tira. Irmãos, quando Moisés fez esse movimento, que ele colocou a mão dentro da roupa dele, e que ele tirou, a Bíblia diz, irmãos, que a mão de Moisés foi tomada de lepra, estava branca como a neve. E aí Deus falou, agora torna a pôr no teu peito. E aí quando Moisés de novo pegou agora a mão leprosa, branca como a neve, tomada pela lepra que ele levou ao peito e que tirou, irmãos, a Bíblia diz que a pele da mão de Moisés se tornou novamente como todo o corpo dele. A ciência, a medicina que estuda o mecanismo do corpo humano, a ciência que tem conhecimento da anatomia humana, que estuda causas e efeitos da doença, como ela é capaz de explicar que um simples movimento torna a mão do sujeito leproso e esse mesmo movimento depois torna a mão desse sujeito, dessa pessoa, de Moisés, sã novamente. Que ciência é capaz de explicar, irmãos? Não tem, queridos. Não tem. Sabe por quê? Porque tudo, até as células que compõem o corpo humano, quando Deus fala, elas ouvem e elas obedecem à ordem de Deus. E por último, irmãos, Deus falou para Moisés, se ainda esse povo não acreditar, Moisés, você vai no rio Nilo, pega um pouco de água e joga na terra seca. E essa água vai se transformar em sangue diante de todo o povo. E Deus, ironicamente, leia na sua Bíblia, o que eu vou falar aqui agora, leia na tua Bíblia. Ironicamente, Deus fala para Moisés, assim talvez, Deus falando, como se ele não soubesse, talvez assim esse povo creia. Eu te pergunto, Deus precisava falar talvez como se ele não soubesse? Ele sabia, Deus já sabia até do Apocalipse, quando Adão e Eva pecaram, porque ele disse, e sairá um que pisará na cabeça da serpente, já se referindo a Jesus. E ele não sabia que o povo ia crer, mas ele falou talvez. Deus, irmãos, Deus é tão maravilhoso que ele em dados momentos, em certos momentos da Bíblia, parece que ele se coloca no nosso nível, sabe para quê? Para nós entendermos a voz dele. Porque imagina se ele fosse falar com a eloquência, a sabedoria que ele tem, ninguém entendia nada, porque está muito acima. A sabedoria de Deus, a persuasão de Deus, o convencimento que Deus tem, está muito acima, irmãos, de qualquer capacidade humana de compreender. Mas ele faz questão de muitas das vezes falar como nós falamos,
para que nós o entendamos, para que a gente entenda, para que a gente olhe para ele e fale assim: olha, Senhor, o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor se deixa entender por mim. Talvez, Moisés, esse povo creia, mas ele já sabia. Lógico, nós sabemos disso. Sabe por que eu estou te dizendo tudo isso, irmãos? Não tem motivos para você duvidar de Deus. Não existe motivo para você não crer em Deus. Não existe. Não existe. Não existe. Deus pode tudo. Tudo que você imaginar dentro do seu mundo, dentro da sua limitação. Você não pode imaginar mais além, porque a sua imaginação não chega nem perto realmente do que Deus é e o que Ele é capaz. Mas dentro do teu limite você não precisa duvidar. Porque Deus, Ele pode tudo. Se Ele precisar ir lá no futuro e mudar alguma coisa ao teu favor, Ele vai. Se Ele tiver que visitar o teu passado, Ele vai. Como é que Ele entra nos teus sonhos? Como é que tem sonhos que nós temos, irmãos, e que nós temos a certeza que foi um aviso de Deus, foi a mão de Deus, um livramento de Deus. Não vou dizer todos, mas lógico que tem sonhos que eu creio que Deus usa para falar com a gente. Eu creio literalmente nisso, irmãos. Como Ele é capaz de entrar nos sonhos. Não existe dimensão, não existe esfera que limite a presença de Deus. Ele pode tudo. Quer agradar Ele? Quer agradar a Deus? Você quer agradar esse Deus, meu irmão, minha irmã? Sabe como? Na palavra dele, queridos. Se você ler esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tudo que Ele pede, tudo que Ele pediu para Israel e pede para nós até hoje, sabe o que é? Apenas me obedeça. Se desvie do pecado. É incrível, irmão, mas é o que Ele pede. Obediência. Temor a Ele. Temor à sua palavra. Temor à sua vontade. É tudo que Ele pede. E eu tenho certeza, irmãos, que quando a gente faz isso, a gente não precisa nem fazer força para ser abençoado. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus acompanha, queridos. O que teme a Ele, o que obedece a Ele, o que procura agradar a Ele. Sabe por quê? Porque isso tem um atributo de Deus, que quando nós lemos a Bíblia, ela nos revela, é que Ele é justo. E a Bíblia diz que Deus ama a justiça. E por ser justo, quando nós, pela misericórdia dEle mesmo, e em nome de Jesus, nós o agradamos, Ele nos abençoa. Ele nos abençoa. E isso, irmãos, isso é um sintoma de que nos convertemos ao Senhor, de que nos convertemos à Sua palavra, à Sua vontade. A conversão não é nada misterioso. Infelizmente tem muitas instituições religiosas que complicam tudo, irmãos. Que parece que se converter é coisa do outro mundo, você tem que fazer um monte de coisa. Nada. Nada, irmãos. O que Deus sempre pediu para o povo: atente para os meus estatutos, para as minhas leis, para os meus mandamentos, que é nada mais a vontade de Deus para a nossa vida. Assim nós estaremos fazendo a vontade do Senhor e mostrando que somos convertidos ao Senhor. Faça isso, obedeça a Ele, e você vai ver a ação desse Deus, do Deus que se apresentou para Moisés, fazer coisas extraordinárias na tua vida. Eu creio, irmãos. E eu já tive experiências com esse Deus do sobrenatural. Eu já tive, irmãos. Eu já tive. Do sobrenatural. De estar passando por uma enfermidade e depois que orar a Ele em nome de Jesus, 10 minutos depois, a enfermidade sumir. Eu já tive e tenho provas disso.
Então eu sei do que eu estou te falando. Tema ao Senhor, agrade ao Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém, queridos? Se você não for inscrito, se inscreve aqui, clica no botãozinho inscrever-se, deixa um like no vídeo para que outras pessoas, irmãos, venham ouvir essa palavra, e que Deus abençoe a tua vida, e que você coloque a tua vida na mão do Senhor. E com certeza você e sua família estará guardados nas mãos do Senhor, o dono dessa palavra aqui, Amém, queridos? Que Deus te abençoe e até a próxima palavra de Deus para o teu coração, em nome de Jesus.